Bem-vindo à nossa aula de comandos elétricos. Hoje o assunto da aula de hoje é partida estrela-triângulo ou chave de partida estrela-triângulo. Nós vamos ver várias coisas importantes aí quando a gente fala de partida estrela-triângulo. O primeiro assunto que a gente vai ver é por que utilizar uma partida estrela-triângulo, né? Durante a partida, a corrente de pico de um motor pode chegar de 7 a 8 vezes a sua corrente nominal. Por esse motivo, a partida direta de motores trifásicos é permitida para até 4 CV, que dá aproximadamente aí 2.944 watts, ou seja, até 3 kW. Para potências acima de 3 kW aproximadamente, nós não podemos partir porque pode desarmar proteções, pode causar danos às instalações elétricas, né? A partida direta ela causa uma queda de tensão significativa e isso pode afetar as outras cargas conectadas à rede de alimentação. Por isso é que a gente vai lançar mão aí de artifícios para reduzir a corrente de partida dos motores. Duas soluções são possíveis. Nós podemos utilizar dispositivos eletrônicos, como soft starts e inversores, só que o problema do soft start e do inversor é o custo, o alto custo de implantação, o alto custo de manutenção. No caso de uma queima de um soft start, eu tenho que trocar o equipamento praticamente inteiro, ele dá pouca manutenção. Já uma partida estrela-triângulo tem menor custo. Basta fazer um comandinho, colocar dentro de um quadro e eu posso começar a usar. Se alguns dos componentes tiver aí defeito, nós podemos substituí-lo com um custo bem menor. Para entendermos como funciona uma partida estrela-triângulo, nós precisamos fazer uma coisa antes, que é analisar a curva de torque dos motores trifásicos. Essa curva de torque é chamada de curva de conjugado. Neste gráfico mostrado aqui no seu vídeo, nós temos aqui a corrente do conjugado triângulo e a corrente do conjugado estrela, né? Esse delta aqui, né, triângulo ou delta, representa essas duas curvas em azul, que estão com as letrinhas em azuis aqui, ó, representam as curvas do conjugado delta. E essas duas curvas aqui que estão com as letrinhas em vermelho aqui, né, representam a curva do conjugado estrela. O que é a curva do conjugado? Vamos analisar, não precisa desesperar. Quando a gente mostra uma curva, um gráfico, a pessoa fica desesperada tentando entender. Vamos analisar por partes, né? Nesse gráfico a gente tem aqui a representação das correntes em estrela e triângulo e dos torques em estrela e triângulo. Então esse gráfico aí traz para a gente aqui no eixo X a rotação do motor e no eixo Y o seu torque. E essas curvas representam a corrente e o seu torque. O torque de motor a gente chama de conjugado. O que importa de verdade para mim, para a gente, né, são as correntes. Porque o objetivo de fazer uma partida estrela-triângulo é diminuir a corrente de partida. Então vamos analisar só um trecho desse gráfico, né? Olha, que é a corrente de triângulo, aqui pintada em amarelinho, e aqui a corrente em estrela pintada em amarelinho. A gente pode observar que a diferença aqui, ó, entre o traço do triângulo que está aqui em cima e o traço da corrente que está aqui embaixo, existe aqui uma diferença de corrente. Ou seja, essa diferença aqui é em torno de 1/3, ou seja, a corrente em estrela ela é 1/3 menor do que a corrente aqui na condição de triângulo. Então, isso é uma vantagem. Nós já não vamos ter aqueles problemas lá do início, onde a gente tem a queda de tensão, onde a gente tem uma corrente muito alta, né? Então, eu também posso observar nessa curva aqui, ó, que o conjugado, ó, o torque também vai ser aqui, ó, 1/3 do torque, né? Ou seja, quando aqui eu tenho
a rotação vai aumentando, o torque vai aumentando, inicialmente ele dá uma queda, depois ele vai aumentando, pronto, chegou aqui, ó, no máximo. Quando eu tenho o máximo do torque aqui no triângulo, a mesma coisa acontece aqui, ó, a corrente vem subindo na estrela aqui. Estes torques, essas setinhas em vermelhas, são aproximadamente 1/3 para cada um, ou seja, aqui na parte inferior do gráfico, eu tenho a corrente em estrela mostrando que a corrente é 1/3, mas também o torque é 1/3. Então, olha, se eu observar o pico do torque aqui na estrela e o pico do torque aqui no triângulo, a gente vai ver que eu tenho 1/3 do torque. Então, olha, no momento da partida, o torque será reduzido a 1/3 do torque nominal. Por esse motivo, a gente não pode partir um motor a plena carga. Deve partir sempre sem carga. E essa é a limitação quando eu monto uma chave de partida estrela-triângulo. A corrente cai, mas o torque também cai. Os torques estão mostrados aqui nessa figurinha. Olha, você percebe que o torque inicial, aqui nas setinhas em azul, também tem relação de 1/3 e eles também vão se manter no 1/3 na condição nominal de funcionamento. Então, é assim que funciona o motor trifásico no momento da partida. À medida que a gente aumenta a rotação, o torque tem essas curvas em amarelo. Para triângulo, a maior aqui, e essa menorzinha é a da estrela. Mas enfim, como é que eu fecho lá? Como é que eu faço o fechamento em estrela? Como é que eu faço o fechamento em triângulo? Os motores de 6 pontas ou 6 terminais, né, eles apresentam um bloco onde a gente vai fazer as conexões aqui no seu interior, ou às vezes tem diretamente o fio lá identificado e a gente é obrigado a emendar os fios, mas eles vão ser identificados com as letras U1, U2, V1, V2, W1, W2. E nós podemos fechar esse cara de duas formas: 220 volts na condição de triângulo ou 380 volts na condição de estrela, presumindo que esse motor tenha uma tensão de linha de 127 volts. Aí, outra identificação é por números, né? Está aqui em azulzinho nessa figura: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os terminais de um motor trifásico podem ser identificados com as letras UVW, U1, V1, U1, U2, V1, V2, W1, W2. Ou ainda, 1, 2, 3, pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu prefiro usar, e a maioria das pessoas quando estuda comandos, usa os números 1, 2 e 3. Mas se tiver lá no seu motor o VW, né, U1, V1, W1, W2, não tem importância, você faz somente a conversão, pensando que o U1 é o pino 1, o V1 é o pino 2, o W1 é o pino 3, o U2 é o pino 4, V2 é o pino 5 e W2 é o pino 6. Os motores trifásicos permitem que a gente inicialmente ligue eles em duas tensões, 220 e 380 volts. Então, se eu fecho da primeira forma aqui, eu vou ligar o motor em 220. Se eu fecho da segunda forma aqui, eu vou ligar o motor em 380. Cada fio lá do terminal do motor representa uma bobina. Se eu pegar aqui, então, olha, nessa figurinha, observe nessa figurinha, eu tenho aqui o L1 é a representação de uma bobina no interior do motor. O L2 é a representação de outra bobina no interior do motor. E o L3 é a representação de outra bobina também no interior do motor. Porque o motor é trifásico, eu tenho aqui um fechamento que vai se comportar como se fosse 3 bobinas. E aí, lógico, cada bobina vai ter o seu terminal. Se eu pegar aqui, ó, a bobina L1, né, ela vai ter aqui como os terminais 1 e 4. Se eu pegar a bobina L2 aqui, ó, ela vai ter como terminais o 2 e o 5. E se eu pegar aqui a bobina L3,
ela vai ter como terminais o 3 e o 6. E aí eu posso fechar esses terminais num triângulo. Está aqui representado na nossa figurinha. Neste fechamento aqui, ó, na representação do triângulo, nós vemos claramente as bobinas aí. A L1, a L2, a L3 e a L1, L2 e a L3. E eu vou ligar esses terminais na alimentação, que aqui eu vou representar como R, S e T. Para fazer um fechamento em triângulo, eu preciso unir as pontas destas bobinas. Eu preciso unir o terminal da ponta 1 com o terminal da ponta 6. Então, se eu olhar aqui no meu triangulinho, ó, 1 com 6. E levar ele lá para a alimentação. Levar lá para a alimentação R. Eu também preciso fazer a conexão do 2 com o 4 e levar ele lá para a alimentação S. Então, preciso fazer a ligação do 2 com o 4 e ligar lá na alimentação S. E eu preciso também fazer a alimentação do 3 com o 5 e levar lá na fase T. Ou seja, para a gente fechar um motor trifásico, eu preciso fazer esse fechamento aqui, ó. Se eu quiser ligar ele em 220 no esquema triângulo, levar a fase R e ligar no 1 com 6, levar a fase S e ligar o 2 com 4, levar a fase T e ligar o 3 com o 5. Então, lá no motor, fica com esse aspecto aqui, né? O motor tem 6 terminais, e aqui está representado em vermelho a fase da L1, ou da R, em azul a fase da L2, a S, e em preto aqui a fase da L3. O azul aí não é que eu vou ligar ele no neutro, nada disso, aqui é só uma representação para você entender o fechamento. Então, se eu quiser fechar um motor em triângulo, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar essa combinação aqui. Isso vai fazer com que eu possa ligar o meu motor em 220. Já, se eu quiser ligar ele em estrela, o que muda? É a mesma coisa. As 3 bobinas estão representadas aí, L1, L2 e L3. E eu vou ter que fazer o seguinte fechamento. Vamos prestar atenção aqui no nosso fechamento. Nosso fechamento vai ser 1 vai para o R, 2 vai para o S, 3 vai para o T. E aí eu vou unir o 4, o 5, o 6. Vamos ver lá no esquema? Está aqui a representação das bobinas. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, a fase R e mandar para o 1. Beleza, ó, fase R, mandar para o 1. A fase T, S, a fase S, vou mandar aqui para o 2. A fase S manda aqui para o 2. E a fase T aqui, vou mandar para o 3. Muito bem, fase T para o 3. Sobrou lá as outras 3 pontas, a 4, a 5 e a 6. Então eu vou unir aqui, ó, a 4 com 5 e com a 6. Pronto. Esse fechamento é um fechamento do tipo estrela. Como é que fica então lá no nosso motor? Lá no nosso motor fica assim. Eu levo uma das 3, levo cada ponta, né, a 1 para L1, a 2 para L2, a 3 para L3 e junto todo mundo lá embaixo, a 4, a 5 e a 6. Então essa é a ligação estrela lá no meu motor trifásico. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer na mão? Eu vou juntar os fios lá? Não. O comando é que vai fazer isso. E para fazer isso,
eu vou precisar de 3 contatores. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente faz. Esse é um esqueminha onde eu tenho aí os 3 contatores que vão fazer essa comutação para mim. Ou seja, inicialmente nós vamos partir o motor na configuração estrela. 3 segundos depois, nós vamos levar ele para a configuração triângulo. Nós vimos nos slides anteriores que para fazer a configuração estrela, eu preciso fechar o L1 com 1, o L2 com 2, o L3 com o 3 e unir aqui o 4, o 5, o 6. Isso acontece quando eu ligo 2 contatores. Quando eu ligo o contator K1 e quando eu ligo o contator K3, esses contatores vão ser responsáveis por fazer o fechamento. Observe aqui, se eu pegar aqui em vermelhinho, ó, o L1 entrou no 1 do motor, pegar aqui em marronzinho, ó, o L2 entrou no 2 do motor, e aqui o L3 no pretinho, ó, entrou no 3 do motor. E aí, ó, as outras 3 pontas que sobraram, o 4, o 5 e o 6, vão entrar aqui no contator e vão se unir aqui, ó, através dos terminais de saída aqui, ó, no contator. Então essas 3 pontas vão ser unidas aqui. Então aí eu fiz um fechamento do tipo estrela para esse contator, para esse motor. 3 segundos depois, olha só o que vai acontecer. E eu vou ter que, nós já vimos nos slides anteriores, que para comutar em triângulo, eu vou ter que unir o L1 com 1 e com o 6. Então vamos ver aqui, ó, o L1 em vermelho aqui entrou no 1 e também, ó, através do contator K2, ele entrou aqui no 6. Se anteriormente eu tinha usado K1 e K3, agora eu vou usar K1 e K2. Então olha aqui, ó, se eu fechar K1 e K2, quando eu fecho K1, eu uni aqui em amarelinho. E aqui, quando eu fecho K2, eu uni aqui, ó, esse vermelhinho no pino 6. Ou seja, eu fechei aqui o 1 com o 6. Quando eu acionei K1 e acionei K2. Ou seja, quando eu aciono K1 e K2, eu faço os fechamentos 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Então eu coloco esse motor na condição triângulo. Para partir o motor, então, olha só o que vai acontecer. Inicialmente eu preciso colocar em estrela, fazer um tempo de 3 segundos e depois levar ele para a configuração triângulo. Inicialmente entrou K1 e K3 e depois entrou K1 e K2. Então essa é a sequência do comando. Na partida entra K1 e K3 inicialmente, 3 segundos depois vai entrar K1 e K2. É assim então que os contatores fecham em estrela inicialmente e depois triângulo. Tem uma coisa que a gente tem que observar quando a gente vai fazer a partida estrela-triângulo nesse diagrama de funcionamento aí da parte de potência, da parte principal. Não deve entrar os contatores K1 e K3 simultaneamente. Se isso acontecer, nós vamos colocar as fases em curto, ou seja, se K3 armar juntamente com K2, as fases ficarão em curto. Olha aqui no nosso diagrama, entrou K2 e entrou K3. Se a gente observar aqui, você vai ver que
a fase em vermelho entrando aqui, o L1, ó, passou pelo K2, passou pelo K3 e foi se unir aqui com as duas outras fases que vêm de lá do meu sistema. Então olha só, esse caminho aqui que vai ser percorrido pela corrente vai dar de encontro com o mesmo caminho que foi percorrido pela corrente do L1, pela corrente do L2. E elas vão se encontrar nesse ponto, causando aí um curto-circuito na instalação elétrica. Então, olha, esse símbolo aqui, quando você vê nos equipamentos, né, significa atenção, que você vai ter que tomar algum cuidado. Então, apareceu o símbolo de um triângulo com uma exclamação no meio, significa atenção, a gente vai ter aí alguma coisa para olhar. Então, qual é a instrução aqui? Junta K3 e K2 jamais podem entrar juntos. Então, na parte de potência é isso. Vamos ver como é que funciona a parte do comando. Na parte do comando, eu vou ter o contato, três contatores, o K1, o K2 e o K3, e também vou ter que acrescentar um temporizador, que é aqueles 3 segundos. Inicialmente vou fechar em estrela, 3 segundos depois vou fechar em triângulo. Esse é o esqueminha do comando. E como é que funciona, né? Como é que esse esquema aí faz a comutação da estrela para o triângulo? Vamos estudar ele em detalhes. Inicialmente, né, se eu apertar o botãozinho Start, o que vai ocorrer é que vai ser fechado o selo lá de K1, e ao fechar o selo de K1, eu vou ter energizado aqui K1 e o KT1, que é o nosso temporizador, e também o KT3. Ou seja, se eu tiver aqui esse elemento selado, o elemento de K1 aqui, ó, contatinho de selo fechado, eu vou ter energização dessa parte em azul no meu comando. Fechando aí, energizando o K1, o KT1 e o K3. Lembra lá que o K2 não pode entrar com o K3? Como é que a gente resolveu isso? Né? A gente resolveu da seguinte forma. Existe aqui um intertravamento entre os contatores K2 e K3, de forma que, se K2 estiver, K3 não vai poder entrar, e vice-versa. Se K3 estiver, K2 não vai poder entrar. Então aqui a solução para que K2 não entre com K3 é esses dois contatos fechados em cima das bobinas de K2 e K3 e os seus respectivos intertravamentos. Ou seja, eu pego aqui um contato fechado de K2 e põe em cima de K3. E pego um contato fechado de K3 e coloco lá em cima de K2. E assim a gente faz o nosso intertravamento. Então, no primeiro momento, apertei o Start, vai acontecer a energização desses 3 camaradas. Decorrido 3 segundos, que é o que a gente vai presetar para a partida, esse KT1 aqui vai atuar. Quando ele atua, ele vai desenergizar o K3, mas vai energizar o K2. O intertravamento continua ali, mas aí a bobina de K3 vai estar solta, vai dar para energizar aqui o K2. Então agora vão ficar energizados o K1, o KT1 e o K3, levando lá nosso motor para triângulo. Se inicialmente eu tinha a energização de K1 e K3, agora eu tenho de K1 e K2. O KT1 não sai, né? Ele entra logo no início da partida e não vai sair mais. Então é assim que funciona a partida. Ele vai ficar atracado K1 e K2, e mesmo que os tempos de KT1 tenham decorrido. E aí eu só vou parar os comandos se eu apertar aqui o botãozinho de stop, vou interromper o circuito e aí desarma aqui o selo
desarmando toda a energização desse sistema. Então, olha só, resumindo, né? Quando nós pressionamos aí a botoeira Start, ou botoeira para ligar, vão armar K1 e K3, e também o temporizador KT1. Quando decorrer 3 segundos do tempo de KT1, K3 desarma e K2 arma, ou seja, ora eu tenho K1, K3, ora eu tenho K1, K2. Mas para isso eu preciso desarmar o K3. Então é isso, né? Ao pressionarmos a botoeira para ligar, armam K1 e K3 e o temporizador KT1. Quando decorrer o tempo de KT1, K3 desarma e arma o K2. O esquema completo da partida está aí agora na tela do seu vídeo, onde a gente tem a parte principal, representada pelos 3 contadores, K1, K2 e K3, de forma que eles fecham o motor ora em estrela e ora em triângulo. Quando entra K1, K3, fecha em estrela. Quando entra K1, K2, fecha em triângulo. E aqui está o esquema do comando, né? Que onde eu tenho aqui os temporizadores, além dos K1, K2, K3, eu tenho o temporizador aqui, KT1. Olha só, pessoal, então para nós entendermos melhor como é que funciona uma partida estrela-triângulo, eu desenhei aqui no Cadicimo uma partida estrela-triângulo. Está aqui a etapa de potência, composta pelos 3 contadores, lá pelo K1, pelo K2 e pelo K3, e pelo motor e o seu respectivo relé térmico. E aqui na parte de comando, né, nós temos uma botoeira de emergência, o B0, nós temos aqui o contato de relé térmico, que constituem aqui as proteções desse nosso sistema. Nós temos aqui uma botoeira B1, que é o botão Start, que vai iniciar lá o processo. Nós temos uma botoeira B2 aqui, que é o Stop, que é para parar o processo. Nós temos então os contadores aqui, K1, K2 e K3, e um temporizador KT1, ok? Que vai fazer lá os 3 segundos da conversão de estrela para triângulo. Eu acrescentei nesse esquema também aqui, ó, um H0 aqui, que é para indicar que o sistema, que o nosso motor está energizado, mas está parado. Um H1 aqui, ó, enquanto ele estiver em estrela, usando um contato auxiliar aqui do K3. E usando também um contato auxiliar de K2, eu coloquei aqui essa H2 aqui para indicar que ele está em triângulo, né? Vamos então simular esse sisteminha aqui. Vou dar um play aqui. Então eu tenho aqui nossa botoeira, o nosso botão Start aqui, vou pressioná-lo. Nós vamos ver aqui que essa H0 que está em vermelhinho ali aceso, ela vai apagar e vai acender aqui o H1 em estrela. Também vai fechar os contatos de K1 aqui, olha, e de K3 para fechar a nossa estrela. Então vamos lá, cliquei no Start, fechou lá K1 e K3, o motor começou a girar, e aqui a indicação da estrela. 3 segundos depois, K3 saiu, K2 entrou, olha só. K2 entrou e a nossa indicação aqui do triângulo apareceu. O motor está funcionando na condição nominal. Se eu pressionar momentaneamente o botãozinho de Stop, vai desarmar o selo aqui de K1, olha, desarmou o selo, ele entrou em Stop. Vamos ver novamente então a simulação, basta apertar o Start, K1 e K3 entram, 3 segundinhos depois sai K3, entra K2. Se em algum momento acontecer uma sobrecarga, ou seja, esse relé térmico sentiu uma corrente mais alta aqui, esse contato do relé vai abrir aqui. Eu vou simular pressionando esse botão azul aqui, olha. Se em algum momento acontecer o acionamento desse relé, mesmo que ele volte à sua posição, o que vai acontecer é só que a nossa lâmpada de parado aqui, olha, vai sinalizar para mim, olha, que o relé
térmico entrou em ação. Quer dizer, agora sim, o motor está parado, está energizado. Também tem a condição de emergência, né? Se o nosso sistema estiver iniciado aí, vou pressionar novamente o botão Start. Tudo funcionando, olha lá, entrou em estrela, 3 segundinhos depois, o azul acendeu, agora aqui, ó, o nosso sinalizador verdinho acendeu. Tudo funcionando, maravilhoso, e eu pressiono momentaneamente a emergência. A emergência vai abrir aqui no esquema do comando e vai desenergizar o circuito. E vai ficar assim até que eu solte a nossa emergência. A emergência, ela deve retirar a energia do comando, que é o que está acontecendo exatamente aqui. Quando eu retorno à emergência, ela coloca novamente a energia no comando. Então, tá aí o nosso comando de partida estrela triângulo ou chave de partida estrela triângulo. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento. Finalmente, vou convidar vocês para resolver essas 4 questões e validar a sua presença. Nós vamos ficando por aqui e eu desejo a vocês um bom trabalho.